Boa tarde aos companheiros de bancada. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você, boa tarde ao Tássio Cruz e, claro, a nossa querida audiência. Tássio Cruz, do portal dia.com. Boa tarde, seja bem-vindo. Grande abraço, Eliezer, João, amigo de casa. Gente, nós vamos iniciar o quadro Política do dia de hoje contextualizando uma situação que tem afligido a cidade de Timon. O que acontece? O orçamento do ano passado, que já deveria estar em validade esse ano, ele não foi aprovado por conta de um entrave provocado pela bancada de oposição na Câmara Municipal. Nós sabemos da importância dessa peça orçamentária para todas as cidades, estados, até para a própria União, e o município, se não tem um orçamento aprovado, a gestão paralisa, né? Os companheiros sabem disso, que é preciso ter autorização para utilizar recursos públicos para investimento, pagamento de pessoal, é preciso ter o orçamento aprovado para receber repasses federais, enfim. E aí nós temos uma novidade em relação a este caso. A Prefeitura, atendendo a pedido da Prefeitura, que ingressou com mandado de segurança para que o Legislativo vote o orçamento, o juiz dos feitos da Fazenda Pública, Wellington Souza Carvalho, determinou que a direção da Câmara Municipal reúna os vereadores e vote o orçamento. O juiz mandou notificar o presidente Wilmar Rezende pessoalmente sobre a decisão e determinou 5 dias para que os vereadores votem o orçamento. A não votação do orçamento é um caso inédito na história político-administrativa de Timon. O governo municipal tem informado que, sem orçamento, a cidade vai perder milhões de reais e o pagamento de vários servidores ligados a empresas privadas que prestam serviços à administração. Esses trabalhadores podem não receber. E mesmo a prefeitura tendo dinheiro em caixa, os valores não vão poder ser liberados para o pagamento de pessoal. Essa questão precisa ser resolvida, João Magalhães. É algo inédito, atípico e realmente que não dá para entender, porque de fato todo mundo sabe que durante um ano, que o exercício financeiro de 2022 deveria ter sido aprovado, o orçamento para esse exercício financeiro deveria ter sido aprovado ano passado. Os vereadores tiveram todo o ano de 2021 para votar, para discutir essa questão do orçamento da Prefeitura de Timon para esse ano. Se a oposição queria fazer mudanças, que colocasse o projeto em discussão, reprovasse ou pelo menos apresentassem emendas para modificar a proposta de orçamento da cidade de Timon. Agora, não colocar em votação é você dizer que não quer que o município tenha um exercício financeiro, que o município não movimente as contas da prefeitura, que o município não tenha condições de pagar o salário dos servidores, de pagar as empresas que prestam serviço, enfim. A não votação do orçamento, ela gera uma paralisação da máquina pública administrativa, tanto que a prefeitura teve que recorrer à justiça para que a Câmara Municipal cumpra o seu papel de colocar em votação, de colocar para a apreciação dos vereadores o orçamento de 2022. E é algo tão atípico que a decisão da Justiça foi bastante célere, né? Porque não tem muito o que discutir. Ora, é papel do vereador, é papel dos parlamentos aprovarem o orçamento para o Poder Executivo para o ano seguinte. Já que isso não ocorreu, em alguns casos a gente vê, como acontece em Teresina, acontece normalmente em todo o país, os vereadores travam uma batalha para tirar recursos de uma área, colocar em outra, né, para direcionar determinado tipo de investimento. Agora, não colocar em votação, isso realmente é inédito, isso chama bastante atenção, porque o vereador também sai ganhando quando discute o orçamento. É a oportunidade que ele tem de estar defendendo ali as suas regiões, de estar tentando direcionar recursos para determinada área. A partir do momento em que em que a Câmara nem discute o orçamento, ela está passando uma mensagem muito ruim para a população, está passando a imagem de que não quer discutir como os recursos que pertencem à população de Timon devem ser aplicados naquele município. Então, foi preciso, né, de forma lamentável, eu diria, que o Poder Executivo recorresse à Justiça para que os parlamentares cumprissem aí o seu papel na figura do presidente da Câmara Municipal. Quando o Judiciário precisa intervir em competências do Legislativo ou do Executivo, é porque a situação já se extrapolou, Tássio Cruz. É preciso pensar na população. É inviável que a Prefeitura não pague pessoal, que a Prefeitura não faça investimento por conta de alguns entraves, algumas exigências não possíveis, né, já que o orçamento é uma peça técnica. Essas exigências estão sendo colocadas pela bancada de oposição. É preciso ter, pelo menos, sensibilidade com o povo. Para mim, soa como irresponsabilidade, Eliezer. O parlamentar que é colocado no cargo
pela população, ele precisa ser extremamente responsável. Quando a gente comentava, né, sobre essa situação, a gente discutia justamente isso. Não é o orçamento da prefeitura de Timon, é o orçamento da cidade, da população de Timon. Como é que fica a cidade? Como é que ficam os serviços básicos? Né? Como é que ficam os trabalhadores? Então, a gente já viu N vezes a oposição, por exemplo, aqui em Teresina, fazer duras críticas. Nós criticamos muito o orçamento aprovado da Prefeitura de Teresina em vários pontos. A gente discordou desse orçamento, mas esse orçamento ele precisa ser aprovado, ele precisa ser analisado. Se a oposição não concorda com esse orçamento, que ela mude os pontos, né? Que ela aprove emendas, que ela retire pontos, coloque emendas. O orçamento desse ano aqui de Teresina mesmo passou por várias emendas, vários pontos foram mudados. Agora, não votar o orçamento, não colocar o orçamento em pauta e não votar, para mim soa como irresponsabilidade, e eu acho que o servidor, né, enquanto parlamentar, que é um servidor público também, ele tem que ter responsabilidade e zelo com a coisa pública, com a população da cidade. Eu acho que a picuinha, o questionamento político não pode ficar acima da população e, nesse caso aí, para mim, beira a irresponsabilidade. Muito bem. Vamos agora voltar aqui ao estado do Piauí, falar de articulações relacionadas ao pleito eleitoral. Olha só. Com filiação acertada no PSD, o deputado federal Fábio Abreu defende a formação de uma chapa competitiva para conquistas de cadeiras na Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Vamos ouvir. Tenho todo um carinho, uma consideração, uma gratidão por esse partido, mas a partir do momento de tomada da decisão de sair, não tenho participação nenhuma e nem interesse de participar da formação futura do PL. Eu acho que agora, águas passadas, a gente tem que se preocupar com o futuro e para onde a gente vai. O PL, então, é página virada? Página virada, lógico, toda a minha gratidão ao partido, mas nesse momento eu não tenho nenhuma ligação mais com qualquer tratativa do partido. Deputado, você falou em algumas condições, né, que faltam para acertar com o PSD. Uma chapa mais competitiva seria essas condições, que dê viabilidade a 2 candidatos? Seriam essas as condições? Sem dúvida, né? Uma das condições é exatamente essa. Nós também não podemos aqui entender que apenas 2 nomes, embora com perspectiva de boa votação, possam fazer 2 vagas. Isso, lógico, que a gente tem que levar em consideração. Mas também tem a questão da própria data, né, que ainda não se abriu a janela, dentre outras observações. Mas, sem dúvida, que uma delas é exatamente a composição. Nós precisamos ter membros pré-candidatos, candidatos, que possam, sem dúvida nenhuma, fortalecer essa soma de votos no final, após a eleição. Então, é isso que a gente visa e é por isso que estamos trabalhando. Buscando esses acordos, nós temos já bastante avanço com relação a nomes com votações na faixa de 40 a 50 mil votos que vão compor o PSD, nomes de mulheres também, que há obrigatoriedade do percentual feminino, e isso a gente está bastante avançado. Eu acredito que nós consigamos, antes mesmo até de iniciar esse processo das janelas partidárias. João Magalhães, aí entra uma questão política e matemática. É preciso garantir lideranças fortes que somem votos ao partido para assim viabilizar 2 ou 3 cadeiras. É o famoso quociente eleitoral, né? Pelos cálculos que se trata nos bastidores, levando em consideração números das últimas eleições, enfim, a questão do eleitorado e também a questão de como tem se comportado os partidos, é natural que para ter 2 cadeiras, não só o PSD, mas qualquer outro partido que queira ter 2 cadeiras, que eleger 2 nomes para a Câmara Federal, que ele tenha aí mais de 300 mil votos. Então, realmente é preciso ter pelo menos 4, 5 ou 6 candidatos à Câmara Federal com candidaturas competitivas, né? Claro, a gente sabe que tem o deputado Júlio César e o próprio deputado Fábio Abreu, que indo para o partido, são 2 nomes que têm candidaturas consolidadas, já estão no exercício do mandato, têm suas bases eleitorais, mas nem só disso, o partido não vai poder contar só com esses 2 nomes, vai ter que realmente formar uma chapa, buscar nomes de mulheres, porque também tem a questão da cota feminina, que a chapa precisa cumprir, tem que buscar
nomes que fiquem aí nessa faixa de 40, de 30, de 50 mil votos, enfim, todo mundo vai ter que ir atrás de voto e atrás de mais lideranças, porque se não alcançar os 300 mil votos, o partido com certeza não alcança as 2 cadeiras, o que seria pelo menos manter, né? Já que em caso de Fábio Abreu indo para o PSD, o partido conta com Júlio César e Fábio Abreu, deputados federais aqui no estado. Para não ter uma redução de bancada, precisa ir em busca aí desses cerca de 300 mil votos, o que não é tarefa fácil, porque o PSD está atrás desses votos, está atrás dessas lideranças, mas as outras siglas também. Então, está todo mundo numa selva, correndo atrás de votos, correndo atrás de liderança, tendo a sua estratégia, querendo fortalecer a sua chapa, porque as eleições de outubro certamente serão bastante competitivas e tudo começa agora, principalmente no mês de março, né, que é o prazo final aí para a filiação de novas lideranças, para a questão da mudança com a janela partidária. Então, esse mês de março ele é essencial, mês de fevereiro já se intensificam ainda mais as conversas, os acordos, mas o mês de março vai ser essencial para que o partido obtenha sucesso nessa estratégia para as eleições de outubro. Sem 300 mil votos, o partido não tem chance de eleger 2 cadeiras. Nosso tempo está avançado, vamos tratar de um assunto muito importante que aconteceu hoje. O secretário municipal de Educação de Teresina, Nolga Cardoso, fez uma convocação para prestar esclarecimentos sobre o escândalo da compra milionária de livros. Confira. A Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, reuniu imprensa, órgãos de controle externo e interessados para mostrar como foi realizado o processo de aquisição de 100 mil livros no valor de R$6,5 milhões de reais. R$60 cada livro, que é alvo de investigação. Presente na apresentação, o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Gilson Araújo, informou que o processo de aquisição já tramita no órgão. Essa denúncia ela foi protocolada ainda no ano passado, houve uma primeira decisão do conselheiro Kleber, né, apenas para a prefeitura se manifestasse. Já depois, já esse ano, o conselheiro Kleber, ele determinou a suspensão do procedimento, mas já havia, né, já houve o pagamento ainda no ano passado, então hoje nós somos convidados aqui para ouvir, né, a prefeitura e a Secretaria da Educação sobre essa compra. O secretário do Tribunal de Contas da União, Luiz Emílio Passos, esclarece que o órgão não foi notificado, mas pontuou o bloqueio feito pela Justiça à empresa que vendeu os livros. O bloqueio normalmente é uma atitude cautelar, né, da Justiça, no caso, né, para evitar o risco de em uma vez apurado que houve um dano ao erário, desse recurso não voltar mais, né? Mas a sequência é concluir a apuração, chegar a uma conclusão definitiva, né, no caso da Justiça, depois de transcorrido todo o processo legal, depois de trânsito em julgado do processo judicial, e aí, em concluindo que houve o dano, esse recurso já está garantido pelo bloqueio, é retornado aos cofres públicos. Se isso não acontecer, a empresa vai poder utilizar os recursos que recebeu licitamente, aí, se o processo chegar a essa conclusão. O secretário municipal Nolga Cardoso, durante a entrevista, reconhece o fato da Justiça ter bloqueado o valor da compra dos livros na empresa em Roraima. Assumiu também que crianças analfabetas vão receber o livro. Não faz o menor sentido essa suspeição. E, claro, mesmo que se identificada uma incorreção com relação à questão do aluno estar matriculado e numa série não saber ler, a nossa necessidade primeiro é fazer com que ele leia. Jamais entregar um material didático que ele não possa fazer o acompanhamento. Como disse, esses livros que nós adquirimos não são livros que são aplicados apenas em um ano, só no ano de 2022. A nossa ideia é que a gente, durante o tempo que tivermos na secretaria, dentro de um projeto, porque o Teresina Educativo ele não é um projeto educacional do secretário, ele é um projeto educacional da Secretaria Municipal de Ensino e vai perdurar enquanto aquela secretaria, através dos seus professores, seus coordenadores, entenderem que precisam produzir os resultados que ora almejamos alcançar. A Prefeitura de Teresina alega que para fazer a licitação da compra dos livros foi realizada uma consulta técnica. No entanto, professores se pronunciaram nas redes sociais afirmando que essa consulta não foi realizada.
A autoria da denúncia é do Sindiserv, o Sindicato dos Servidores Municipais. O secretário rebate a informação. O que nós precisamos esclarecer é que não existe excedente de livros. A rede municipal de ensino tem 75 mil alunos entre o primeiro e o 9º ano de ensino. A todos esses alunos serão entregue um exemplar do Teresina Educativo, assim como também será entregue a cada professor da rede municipal e também as bibliotecas e salas de leituras distribuídas nas 321 unidades escolares. Esse livro não é um livro que vai ser aplicado somente no ano de 2022. No ano de 2022, os alunos que estão concluindo o 9º ano deixarão a rede e os alunos que estão concluindo o ensino infantil adentrarão ao 1º ano no ano que vem, de ano de 2023. E a esses alunos também vai ser entregue livros. Então, Tássio Cruz, você esteve lá presente, acompanhou pessoalmente essa situação. Houve realmente uma justificativa? Os órgãos de controle estão convencidos do que foi feita essa compra pela Prefeitura? Acho pouco provável, Elias. O Ministério Público foi convidado e sequer apareceu nessa reunião. O Tribunal de Contas esteve lá, como bem contou o Zanviana na matéria, o órgão revela que sanções podem ser aplicadas ao final desse processo, mas 2 pontos eu considero gravíssimos, Elias. O primeiro, o secretário revelou que estes livros não serão utilizados enquanto existir esse imbróglio judicial. A gente já revelou que 6,5 milhões foram bloqueados na conta da empresa BIP Serviços de Gráfica, né, que foi a empresa que vendeu, a empresa lá de Manaus. Então, os alunos serão prejudicados, porque o livro não vai ser utilizado nesse início de ano. E outro ponto grave, a Secretaria de Educação revelou que não sabia do histórico de corrupção, de envolvimento com corrupção dessa empresa em outros estados. Segundo o secretário Noga, a Procuradoria foi consultada e não encontrou esses indícios de corrupção. Ou seja, 2 pontos gravíssimos: a Secretaria contratou uma empresa envolvida em corrupção sem saber, e os alunos serão prejudicados a partir da suspensão da utilização desses livros. Então, gravíssimas as denúncias. O processo, como a gente disse, segue correndo nas instâncias judiciais e causa, assim, uma grave preocupação. Ele confirmou durante a entrevista que crianças que ainda não se alfabetizaram, o MEC determina que por volta do 2º ano do ensino fundamental, por volta dos 7 anos, é o limite para que as crianças estejam alfabetizadas. Esse livro vai ser trazido para crianças do início do ensino fundamental, ou seja, ele pode ser distribuído para criança que ainda não aprendeu a ler. O que é mais grave ainda, um livro de 330 páginas para uma criança que ainda não aprendeu a ler. Então, gravíssimas denúncias, e os órgãos de controle seguem investigando. 6,5 milhões seguem bloqueados na conta da BIP, editora que vendeu esses livros para a Prefeitura. Lamentável, muitos pontos suspeitos, frágeis nesse processo. Realmente, os indícios de corrupção são muito claros e o povo de Teresina merece uma satisfação, no mínimo, né? E que, em caso de culpados realmente confirmados pela apuração dos fatos, essas pessoas sejam responsabilizadas. Tássio Cruz, do portal dia.com, muito obrigado pela sua presença. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Grande abraço, Eliezer. Parabenizá-lo por estar aqui ao nosso lado ao longo desse tempo na apresentação. Sempre uma satisfação. E um grande abraço a você, grande abraço ao amigo de casa e até segunda. Agradeço. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Bom final de semana e até segunda-feira. Tá certo, Eliezer. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse foi o quadro Política do Dia.